Olá, senhores, agora também aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Agora sim, perfeito. Deixa eu verificar se está tudo conectado. Está tudo aparecendo perfeitamente para vocês. Nós marcamos aqui, está perfeito, está conectado muito bem, já estou vendo. Vocês vejam que existe um chat aqui no nosso YouTube para que vocês possam colocar suas dúvidas aí, também no Facebook. Boa tarde, Bruno, como é que vai? Tudo bem contigo? Peço que todo mundo que for entrando vá colocando também ali no chat de onde é. Ivaniele Guimarães, boa tarde, ela é do Espírito Santo, tudo bem, Ivaniele? E de vez em quando eu vou olhar para o lado esquerdo aqui porque eu estou com o meu monitor analisando aqui os comentários de vocês, tá? Vocês fiquem sempre à vontade para colocar lá os questionamentos, as dúvidas, os casos, porque hoje a nossa live tem essa finalidade mesmo. Hoje, deixa eu verificar só se o Facebook também conectou certinho. Tá ok no Facebook também. Também temos aqui o nosso pessoal que está conectado pelo Facebook. Pode deixar também os seus comentários e pelo Instagram também. Se você aqui do Instagram, salvo engano, tá? O Instagram eu tô vendo aqui, entrou a Malu Barros Araújo, tudo bem, Malu? Entrou também aqui o RGJ Bones Lima B.B também entrou, tudo bem com vocês? Pelo Facebook e pelo YouTube vocês vão conseguir analisar inclusive as apresentações que eu vou mostrar, tá? Pelo Instagram, infelizmente, ele tem esse tipo de restrição, ele mostra o vídeo como o pessoal que está vendo aqui também pelo Instagram, mas não mostra a minha apresentação. Então, se você quiser ver a apresentação, entra pela nossa página do Facebook também ou pelo nosso YouTube e aproveitem, obviamente, e curtam o nosso canal até para que vocês possam receber nossos próximos comentários, postagens e por aí vai. Então nós estamos ao vivo, YouTube, Facebook e Instagram. Bom, para quem é de São Paulo, vocês devem saber, nós estamos diante de um feriado, né? Um feriado criado aqui no município de São Paulo, a toque de caixa. Criaram esse feriado de ontem para anteontem, né? De uma hora para outra. Então, em outras localidades também nós temos alguns feriados criados, mas tudo isso, obviamente, por conta da pandemia. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente está vivenciando, né? E que não tem como nós escaparmos nesse momento. Não tem jeito, né? Infelizmente. E a gente tem que aprender e saber lidar com essas circunstâncias, né? Então, por isso que essa live é importante, porque eu vou tratar de uma problemática em relação aos atestados apresentados pelos colaboradores, pelos empregados, pelos profissionais, e que muitos deles, em relação especialmente da CID, que é o nosso tema de hoje, Código Internacional de Doença, não atende minimamente os critérios, e eu vou mostrar para vocês todo o impacto que isso vai dar e procedimentos que a empresa, a empregadora, profissional de departamento pessoal, recursos humanos, quem é advogado trabalhista, médico do trabalho, técnico em segurança do trabalho, o que precisa fazer para poder efetivamente cumprir as normas que são aplicáveis, tá? Porque, infelizmente, todas essas normas foram relativamente recentes e as normas que você aplica para um caso de uma doença comum, uma pessoa que apresenta, por exemplo, um atestado médico, uma CID de depressão, né, F32, aparece lá uma outra CID qualquer em relação a lumbago ciática, enfim, qualquer outra doença, não é o mesmo tratamento que se dá no caso da Covid-19, tá? Deixa eu fazer aqui uma apresentação, já passado alguns 4, 5 minutinhos das 15 horas que nós marcamos, que eu estou vendo que as pessoas já estão entrando, e eu estou verificando aqui, olá, como é que vai, Fábio Lima, é de Campo Grande, como é que vai, Nilson Jesus, tudo bem contigo? Ó, que ótimo, todo mundo entrando agora ao vivo, Bárbara, Vanessa Miller, como é que vai? Boa tarde, Elida Leão, Assi Cordeiro, que também é aqui de São Paulo, deve estar agora aqui no feriado de São Paulo, né, tecnicamente, não está trabalhando, né? Ou então está trabalhando aí diante de um contexto aí de hora extraordinária, mas enfim, deixa eu fazer a minha apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Alfredo Figueiredo, né? Alfredo Figueiredo Filho, na verdade, resumindo o nome, depois vou mostrar para vocês lá o meu nome. Eu sou advogado trabalhista, sou especializado na área trabalhista, sou especializado em processo tributário. Eu atuo há 18 anos prestando assessoria para empresas de pequeno, médio e grande porte, na área especificamente trabalhista e em processo também tributário, e naturalmente a gente tem a nossa parte aqui de contencioso trabalhista, né? Junto com isso, eu dou treinamentos exatamente há 16 anos, dou treinamento para profissionais de departamento pessoal, recursos humanos, para advogados que atuam na área trabalhista e na área também previdenciária,
né? E nesses nossos cursos, tanto presenciais quanto online, comparecem também médicos do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, né? Todos os profissionais que de alguma forma toquem a mão na área trabalhista, né? O grande diferencial que eu costumo dizer em relação a esse tipo de exposição que eu faço, de curso que eu faço, é que eu trago a experiência prática daquilo que é aplicado já nas empresas, que eu aplico efetivamente e que eu acompanho de aplicação para o curso. Então não adianta a gente também trabalhar com utopia e questões teóricas, a gente tem que conhecer a legislação e tem que efetivamente trazer casos concretos, né? Outro ponto também importante, feita aí a minha apresentação inicial, outro ponto importante também, eu gostaria de aproveitar e convidá-los para que vocês curtam participem do nosso grupo aqui do Telegram. Então, para quem não conhece, nós temos um grupo no Telegram, temos também grupos no WhatsApp. Se você entrar aqui no nosso site, affigueiredo.com.br, logo aqui em cima, logo aqui na frente dele, deixa eu abrir aqui, agora sim. Logo aqui na frente dele, cadê? Só porque eu falei aqui, você vai poder escolher participar dos nossos grupos do WhatsApp ou dos nossos grupos também do Telegram. E lá eu posto vídeos como eu posto no YouTube, lá eu mando materiais, eu mando áudios, né? A gente manda notícias efetivamente do que ocorre na área trabalhista, tributária, previdenciária e fiscal, né? Para todas essas funções que eu expliquei para vocês. Então eu acho bem interessante que vocês participem desses nossos grupos, tá? Até porque automaticamente na hora que postar você é cientificado. Infelizmente o Facebook não entrega as publicações como deveria, né? E o YouTube também. Então esses grupos ajudam bastante nisso. Se vocês tiverem que optar por um por outro, eu vou recomendar o do Telegram. Por que do Telegram? Porque você vê todo o retrospecto. O Telegram ele tem uma função que você vê tudo aquilo que eu já publiquei. Então se você entrar agora no nosso grupo Telegram, você vai ver uma série de vídeos sobre afastamento, rotina de departamento pessoal, questões lá relacionadas também a procedimentos preventivos de empresa. Então o Telegram é sempre o grupo que eu mais aconselho, tá? Aproveitar e falar rapidamente, coisa de 3 minutinhos, tá? Mostrar para vocês, nós temos uma série de cursos que nós damos presencialmente. Evidentemente na pandemia a situação presencial paralisou, então a gente está fazendo uma transmissão ao vivo dos cursos e também temos nossos cursos online e EAD, como é o caso de um que eu sempre destaco, que é esse Covid-19. Esse da Covid-19, ele ensina como que você faz o controle de atestados médicos entregues pelos empregados, implantação desse controle para profissionais que são advogados, de DP, de RH, para técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, explicando toda a construção e como deve ser feito. Nesse curso a gente inclusive entrega, olha só, modelos também das comunicações que a gente tem que fazer para os profissionais, das minutas que tem que ser utilizadas, isso utilizando-se para empresa pequena de 1, 2, 3 empregados só e para empresa também de 40 mil empregados. Inclusive, olha só, como é que você verifica se o atestado ele é falsificado, como que você checa a falsificação e quais são os procedimentos que devem ser feitos. Tem uma série de questões, questões também da CID, naturalmente lá eu coloco até outros temas mais profundos, como que a gente reduz gasto da empresa com esses atestados da Covid-19, como é que funciona, procedimentos errados que os médicos têm aplicado, infelizmente, sobre o home office, como que tem que ser feito no caso de contaminados com a Covid-19, todas as comunicações que eu falei para vocês, uma série de temas lá, inclusive sobre questões do médico do trabalho, quais são os limites, o que eu posso contar com ele, o que eu não posso contar com ele, o que o médico do trabalho é obrigado a fazer ou não é obrigado a fazer, e tem tido muito litígio, né, nessa fase sobre isso. Procedimentos do E-Social para quem é de DP, de RH em relação à Covid-19 e as minutas que eu falei para vocês, tá? Então, eu tenho o curso, ele é certificado, evidentemente, o material é entregue junto com as minutas, eu dou suporte nesse curso, tá? E eu faço aula ao vivo nesse curso também, de forma complementar para tirar dúvidas. A gente marca dentro da nossa plataforma e tira dúvidas. E veja, aqui tem uma série de informações do funcionamento e veja que ele está com um valor bastante atrativo. Aqui custa R$ 199,00, dá para você pagar em 12 vezes de R$ 19,98. E é um curso de 4 horas de duração, perfeito? E eu vou sempre atualizando ele. Vai ser aumentado o número de horas porque eu vou sempre atualizando conforme vai sendo publicadas as novas normas. Então eu recomendo, convido a todos aí de participar efetivamente desse curso. Um preço bastante atrativo e ele exaure
qualquer tipo de tema sobre a Covid-19 e controle de empregados, questões que vocês recebem atestados lá com mares e fundos, com uma série de informações errôneas, expedidos por quem não deve, né? E assim vai. Perfeito, senhores? Então, feito o meu convite inicial, voltando agora aqui para a nossa apresentação. Então, muito bem. Senhores, deixa eu começar aqui com uma introdução sobre a questão da Covid-19 e tratando efetivamente da questão da CID, dos atestados médicos apresentados, tá? Vejam só, com essa pandemia, né, da forma como a gente está lidando com essa pandemia, da forma que ela surgiu no país, note que é algo inédito. Nós nunca tivemos no país algo que mexesse tanto com a saúde da população e que impactasse tanto na relação de emprego, na relação de trabalho, como aconteceu com a Covid-19. Literalmente, há 100 anos que a gente não sofre um impacto mundial de uma doença que abala de fato a economia e abala a relação de emprego. Nós mesmos no dia a dia nós estamos, quer queira quer não, né, bastante afetados. A gente vê alguns profissionais trabalhando em que eles psicologicamente estão de fato derrubados, né? Eles estão com temor de serem contaminados, com temor de efetivamente trabalhar. Então a situação dessa pandemia acaba gerando conflitos, é esse ponto que eu quero chegar, entre o empregado, entre o colaborador e entre a empregadora. Acaba gerando conflitos, porque por vezes algumas pessoas não querem sair de casa em hipótese alguma, e eu compreendo a situação, porque a situação realmente não é fácil, é bastante crítica, em alguns locais do país com maior profundidade do que em outros, isso é fato, né? Mas de uma forma ou de outra esse tipo de conflito ele acontece. E normalmente esses conflitos acontecem em especial porque as empregadoras, as empresas, o departamento pessoal, o RH, o advogado trabalhista da empresa, por vezes a empresa inclusive tem um médico do trabalho interno, né, um técnico de segurança do trabalho interno, eles não documentaram procedimentos para os profissionais. O próprio empresário, se a empresa for pequena, não colocou regras, não explicou para os empregados que estão diante de uma crise dessa, apavorados, eles devem apresentar no caso de uma falta no trabalho, no caso de uma suspeita de contaminação, no caso de eventualmente verificar que é do grupo de risco, por exemplo, e ter que provar alguma coisa para a empresa. Muitos empresários e muitos profissionais, esses todos que eu falei, não declararam isso, não documentaram isso para todos os colaboradores. E aí gera o problema, porque de um lado o colaborador não sabe o que fazer, claro, ele não tem a obrigação de ter conhecimento técnico sobre a matéria, e de outro, a empresa também não passou a informação. Tanto que nesse curso que eu falo, Covid-19, eu faço toda a implantação eu explico como é que vocês implantam para empresas de 2, 3 ou 50 mil depender, claro, do porte da empresa. Se eu pego um café com 2, 3 empregados, a forma de documentação, a forma de informações, a prestação de informações, perdão, que você tem que fazer é de um modo. Uma empresa de 40 mil empregados, 50 mil empregados, naturalmente, a forma é de um outro modo. Não tem jeito, então a gente tem que deixar claro essas regras para todos os colaboradores. E aí a gente tem um outro agravante que eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Estou vendo o pessoal entrando. Karina, tudo bem? Fernanda Bernardes, boa tarde, como é que vai? E eu quero deixar claro também para vocês uma outra situação que surge. E eu não estou aqui criticando a classe médica, eu estou passando para vocês uma informação clara, objetiva e que eu constato na prática com o preventivo que eu aplico. Muitos médicos conhecem em profundidade a profissão, sabem das normas publicadas pelo Conselho Federal de Medicina e aplicam corretamente, pelo Conselho Regional de Medicina e aplicam corretamente. Muitos médicos seguem de uma forma técnica muito criteriosa, a grande maioria eu diria, questões da Agência Nacional de Saúde, mas infelizmente alguns poucos médicos não conhecem. Daí porque vocês estão aqui participando, pode deixar inclusive suas perguntas aí, os casos no nosso YouTube, no Facebook, vocês devem ter recebido alguns atestados que não tem pé nem cabeça. Que eles não falam nada com coisa alguma, quer dizer, o empregado falou que era Covid, mas você pegando o atestado, como eu sempre faço nos meus vídeos, meu papelzinho aqui, pegando o atestado, você olha assim e fala, mas aqui não está falando isso? Não, mas aqui não fala que é Covid. Ah, mas o médico falou, inclusive, eu estou com todos os sintomas, eu estou com febre, eu estou, por exemplo, alguns casos tiveram diarreia, eu estou com tosse. Tudo bem, mas aqui no atestado não está falando isso. Então, olha só a situação da empresa. Daí porque
Alguns médicos não estão colocando CID, Código Internacional de Doenças, que eu vou tratar hoje aqui com vocês. Não está colocando tempo de afastamento. Então, por quanto tempo? 7 dias? 14 dias? 28 dias? Ou não? Quando que ele retorna? Quando não retorna, né? Outra situação também, não estão cumprindo algumas regras da Agência Nacional de Saúde, portarias publicadas, né? Bastante até complexas, e aí por diante. E aí quem está na zona de fogo, quem está na zona de tiro, o empregador de um lado e o empregado do outro. O empregado foi no médico, né? Eventualmente algum problema surgiu, eventualmente até uma contaminação na residência dele, porque saibam vocês, existe portarias da ANS tratando sobre contaminação comunitária, esse é o nome, tá? Inclusive no curso eu explico em profundidade essa questão da contaminação comunitária e os procedimentos que têm que ser implantados. Então, em resumo, diante dessa situação, nós temos médicos que fazem procedimentos errôneos, daí porque é importante a empresa documentar para o empregado para que ele tenha uma circular na mão, vou explicar isso hoje aqui na live, uma circular na mão para que ele possa saber o que deve ter no atestado e também para que ele possa conversar com o médico, instruir o médico, tentar colaborar até com o médico com informações que o médico desconheça. Senhores, um ponto importante, não se esqueçam que o Brasil é um país continental. O Brasil não é simplesmente um país pequeno, como é Portugal, por exemplo, como é a Bélgica, por exemplo. Operações que acontecem em São Paulo, que são impossíveis de acontecer em Fortaleza, impossíveis de acontecer no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou em Santa Catarina, e vice-versa. Então nós temos realidades na nossa população muito diferentes, em especial nas regiões um pouco menos favorecidas, né, em que, vamos ser muito franco, alguns profissionais vão até o posto de saúde, vão até uma unidade do SUS e não tem médico para atender. Então essas variáveis também a gente tem que ponderar no procedimento que é criado pela empresa, tá? É bem importante isso. Em resumo, notem vocês que a gente vive um momento de pânico e nesse momento de pânico, sabe o que acontece? A pessoa está na residência dela, ou ela vai sair efetivamente lá pro trabalho dela, começa a ter uma crise de tosse e fala, pronto, estou contaminado. E assim, é um pânico que a pessoa de fato se sente como contaminada. Desencontradas aqui em São Paulo sobre questões como rodízio, vai ou não vai, a mídia falava uma informação e era outra, sobre o feriado, né? Hoje aqui em São Paulo temos feriado, hoje, amanhã, então a mídia passou uma informação e na prática lá quando foi ver no decreto, na portaria, era de outra forma. Então a mídia também acaba passando informações que o colaborador, por vezes, está contando com aquilo na cabeça dele, porque é isso que ele ouve pela mídia, né? Em especial, né, alguns sites que efetivamente querem vender cliques. E aí ele chega na empresa não querendo comparecer no médico do trabalho, não querendo ir até o médico, quando gera toda essa problemática. Então a gente tem esse contexto todo que eu falo para vocês, que a gente tem que considerar quando a gente fala efetivamente desse tema de hoje, que é a nossa live. E eu quero começar agora, feita todas essas ponderações que eu acho importante, até para que as pessoas entrem, né? Eu estou vendo que já temos um número já bastante aí no nosso canal, no nosso YouTube, nosso Facebook e também pelo Instagram. Toma uma água para tomar um respiro e vamos lá. Vamos falar efetivamente agora regras das CIDs nos atestados médicos da Covid-19. Aqui eu deixo até para vocês aqui nosso canal do YouTube, Facebook e aquele do Telegram. Você não precisa nem anotar isso aqui, tá? Você pode entrar diretamente lá no nosso site, no cabeçalho, rodar lá as imagens, vai aparecer esse grupo. Perfeito, senhores? Então vamos lá. Começando agora aqui pelas regras nos atestados efetivamente. Então, vamos lá, deixa eu só pontuar. Muito bem. Quando a gente fala da Covid-19, não adianta você, eu, qualquer profissional, né, quem é advogado trabalhista, quem é de departamento pessoal, quem é de recursos humanos, quem é empresário e tem empresa há 30, 40 anos, então tem uma experiência
talvez não com formação, mas experiência de vida mesmo na área trabalhista, não adianta a gente tentar trazer para esse ambiente de pandemia da Covid-19 as nossas experiências passadas, considerando outras doenças. Por quê? Porque é algo completamente atípico, é algo que é mundial, é algo que efetivamente tem normatizações próprias da Agência Nacional de Saúde. Eu coloquei nesse segundo item da ANS. Tem regras próprias pela ANS que precisam ser cumpridas. Então a gente precisa documentar de uma forma diferenciada para toda a equipe que é da nossa empresa, para toda a equipe que efetivamente é do nosso cliente, porque do contrário a gente não tem como controlar essa situação atual. Inclusive com os empregados que estão afastados, tá? Contratos suspensos pela medida provisória 936, contratos com jornada reduzida pela medida provisória 936, empregados que se encontram naquelas férias criadas pela MP 927, eles também têm que receber essas comunicações que eu explico aqui para vocês, tá? Inicialmente foi publicada uma lei, que a lei é essa aqui, ó, 13.982, que eu mostro aqui na nossa apresentação, e ela trata sobre diversas regras sobre atestado médico, e inclusive também junto com outras portarias publicadas, trata também da compensação. Quando eu falo compensação, eu estou falando de questão previdenciária. Quais são as regras, como que se dá quando a empresa aceita um atestado médico do colaborador e em quais condições e o que deve constar no atestado para que ela possa se compensar. Cuidado com isso, eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre isso, porque não é qualquer atestado que você pondera o isolamento da Covid que pode ser compensado também, tá? Covid-19 não é uma doença qualquer. Quer ver um exemplo claro? Coloquei aqui para vocês essa plaquinha. Eu fiz questão de bater a foto no elevador para mostrar para vocês aqui na apresentação. Eu não quis nem pegar da lei, para que vocês vão lembrar. Quando vocês entram no elevador, né, você para no elevador, né, dá aquele tempinho ali, tem umas pessoas. Vocês podem notar que todo elevador tem esta plaquinha por conta de uma lei federal. É vedada, sob pena de multa, qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte ou presença de deficiência. Agora aqui é o ponto que me interessa. E doença não contagiosa. Para aqui, ó. Por contato social. Para nesse item. Doença não contagiosa por contato social. Então se tiver com gripe, você tem que entrar no elevador. Você não pode me discriminar. Se eu tiver, por exemplo, tossindo simplesmente, você tem que entrar no elevador. Não pode me expulsar do elevador. Não pode me discriminar. Mas a Covid é doença contagiosa por contato social. Olha como muda completamente tudo aquilo que acontece. Então, portanto, olha só, eu posso efetivamente chegar no elevador, olhar, ver que tem pessoas e falar, não vou entrar junto com você. Por quê? Porque é uma doença que transmite por contato social. É a exceção disso aqui. É a exceção das regras que nós aplicamos desde sempre. Desde sempre, olha o que eu estou falando. Desde que você, não importa a sua idade, existe nesse mundo, a não ser que você tenha mais de 100 anos, aí de fato você já se passou por uma outra situação, só que na época se bobear nem tinha elevador. Então notem que nesse caso a gente já consegue controlar e de fato impedir entradas de determinadas pessoas nos elevadores, ou então não tratar como discriminação aquele que fale, eu não vou entrar, porque tem 3, 4, 5 pessoas, eu não vou entrar nesse elevador. Olha como ela não é uma doença qualquer, ela é exceção da exceção. Ela justifica, não é que ela justifica a prática discriminatória, mas ela justifica cuidados e procedimentos que se nós conversássemos sobre isso em 2019, você diria, você foi preconceituoso, você discriminou as pessoas, você fez isso é um absurdo, vou denunciar você para o Ministério Público. Hoje já não. Hoje já não, de acordo com a Covid. Notem que a gente tem que, de fato, a gente tem uma quebra em relação àquilo que nós fazíamos e com a situação de hoje. E por conta dessa quebra, desse falta de cultura nossa de vivenciar uma situação tão complexa como essa, porque entendam, tá? Em alguns países, claro, países com menor poder aquisitivo, numa situação muito mais precária, eles têm doenças que são recorrentes e que são sim passíveis de se pegar por contato social, que no Brasil, graças a Deus, nós não temos. Então alguns países estão acostumados, não que isso seja bom, mas estão acostumados, nós não. E é por isso que alguns médicos, alguns profissionais, apesar dessa condição completamente diferenciada, como eu mostro para vocês aqui, em relação a uma mera entrada num elevador, alguns profissionais médicos têm resistência sobre a colocação e inserção do Código Internacional de Doenças. Para deixar bem claro,
Código Internacional de Doenças, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente a codificação, né? Ele tem que ser colocado, a informação tem que ser colocada nos atestados médicos. Para que as pessoas, para que os empregadores, para que as empresas, que aquela pessoa preste serviço, para que eventualmente alguém do condomínio, não sei, possa ter ciência de que o Alfredo é uma pessoa com suspeita. E de acordo com a circunstância, e aí caso a caso, tem providências que vão ter que ser tomadas, isolamento compulsório de acordo com a circunstância, né? Efetivamente um afastamento e assim por diante. Aí nós temos uma série de casos. Hoje a gente não vai aprofundar todos os casos, eu vou falar somente da CID, mas naquele curso que eu falei para vocês da Covid-19 eu aprofundo todos esses casos, tá? Parte dos médicos profissionais desconhecem de fato as regras da ANS, por isso que eu falei que a gente tem que colaborar com os médicos. É muita informação, eu não estou aqui criticando aqueles poucos médicos que desconhecem, porque realmente é uma minoria. A grande maioria, em especial com a colaboração do Conselho Regional de Medicina de cada localidade, do Conselho Federal de Medicina de cada localidade, são órgãos, são conselhos extremamente sérios e eles passam muita informação no site deles. Se vocês quiserem entrar lá, é excepcional. Eu sempre elogio muito a conduta desses conselhos pela forma como eles agem. Eles normatizam, eles dão pareceres, eles dão artigos, eles punem os médicos, né? Então assim, é um exemplo de fato para outros tantos que nós temos por aí. E muitos médicos também desconhecem artigos, procedimentos, condutas que são publicadas pela Organização Mundial de Saúde, porque, gente, a gente tem que conhecer, tem que se atualizar, né? Eu, como sou especializado na área trabalhista e mexo também com processo tributário, eu acompanho quase que diariamente todas essas normas publicadas por esses conselhos, até para poder passar isso para clientes meus, para os meus alunos, dos meus cursos online e também para os meus alunos, meus integrantes aí de cursos presenciais, né? Então, no dia a dia, você pega lá a atestado do médico, como põe aqui, ó, que não tem CID. Então, você pega lá o documento e fala, tá, e aí? O que aconteceu? Não, porque, olha só, o profissional fala, né? Não, porque, olha só, isso às vezes por telefone, vamos ser muito franco, ele dá um print lá por WhatsApp, né? Bate lá uma foto, manda para a empresa e fala, não vou nem aí. Não vou nem aí porque, efetivamente, eu tô contaminado, tô com a Covid-19. Aí você olha no atestado que ele mandou e fala, não é o caso, inclusive. E não sendo o caso, olha só o problema. A empresa, se tiver somente o número de dias de afastamento com uma doença qualquer, digamos que o médico fez erroneamente, recebi atestados assim também, tá? Deixa eu fazer até um parênteses. O profissional relata que a esposa dele estava contaminada, o filho dele estava contaminado, moram juntos, portanto, e ele possivelmente é um suspeito, né? Claro, mora junto. Temos até uma portaria que trata sobre isso, né? Contaminação comunitária. Ele vai no médico, o médico põe lá, afastamento por tosse. Poxa, aí ele chega para a empresa, liga e fala assim, olha, eu estou contaminado. A empresa fala, não, o senhor está só com tosse por 10 dias. Olha só o efeito. Esse atestado que ele apresentou, a empresa vai ter que pagar do bolso e não vai poder ser compensado o recolhimento previdenciário. Por quê? Porque não está Covid-19. Só quando é Covid-19, atendidas algumas outras regras que nós temos do Conselho Federal de Medicina, é que a gente pode se compensar como empregadores e nós como profissionais, DP, RH, contadores e advogados, podemos passar essa instrução para os nossos clientes, contabilistas também, para os nossos clientes informar qual o procedimento. E aí, por conta de uma falha de médico. Atestados totalmente vagos, quer dizer, faz lá e não coloca quantos dias. Eu já vi atestados da Covid com prazo indeterminado. Não, senhores. Covid com prazo indeterminado, não. Não é assim que funciona. Temos regras, inclusive, a respeito dos prazos que são vinculados na Covid-19. Né? Documentos, eu ponho entre aspas aqui, ó, percebam bem aqui nesse item 3, não assinados por médicos. O que eu quero dizer com isso? Situação Brasil. Algumas localidades, infelizmente, a pessoa vai numa clínica, vai num posto de saúde, clínica, claro, né, que esteja aberta, né? Vai num posto de saúde, vai num PS. E lembre-se, realidade de São Paulo não é realidade centro-oeste do país, nordeste, sul e vice-versa. Realidade nordeste não é igual do nordeste, igual da região norte, não é do sul, então temos realidades completamente diferentes. Vai na clínica, sabe quem assina o que seria um atestado, aquele documento? É a secretária do médico. É uma enfermeira, com todo respeito à profissão, tá? Da enfermeira, da secretária, não é isso, mas é que o atestado médico tem que ser assinado pelo médico. Atestado médico. Então tem que ter assinado pelo médico, assinatura, CRM do médico, não tem jeito. E muitos de vocês que estão nos acompanhando aí devem ter recebido uma série de situações sobre isso. Simone Ulloa, inclusive, está aqui no nosso canal, tô vendo, tudo bem, Simone, obrigado por estar participando. Fala que as UPAs não colocam mais os CIDs no atestados. Vou mostrar para vocês como é obrigatório e por isso que a gente tem que formalizar
para o colaborador fazer um procedimento para que ele tenha em mãos um mínimo de informações para chegar no médico e falar: doutor, eu posso denunciar o senhor para o Conselho Regional de Medicina, eu posso denunciar o senhor para o Conselho Federal de Medicina. E, senhores, os conselhos são sérios, eles apuram as denúncias, tá? Eles são extremamente sérios. Claro, né? Apuram a denúncia e só pune quando é o caso. Os conselhos não fazem nada mais além disso, mas eles são obrigados, como é o caso aqui da Simone. Elizabeth Martins Campos, como é que vai? Tudo bem? Tatiana Escobar, tudo bem contigo? Eu vou aqui separando aqui algumas pessoas. Aqui, Assi Cordeiro trabalhando em casa. Estamos juntos, Assi. É isso mesmo. Malu Barros, como é que vai? Tudo bem? E assim vai. Tem uma série, eu vou depois falando um por um, tá? Eu vou vendo aqui. Wellington Santos, Niterói, Rio de Janeiro. Ele é médico, perfeito. Wellington, muito bom ter tua presença aqui. Muito obrigado. E a resistência do próprio empregado, que é o item 4. Então, muitas vezes, a gente está com um profissional que está na casa dele, mora sozinho, tá? Por vezes não é grupo de risco. Vamos aqui tirar a questão do grupo de risco por um segundo. Não é do grupo de risco. O grupo de risco tem uma montagem que consta em portarias, que consta em instruções normativas, que são regulamentados de fato pela Agência Nacional de Saúde. E o profissional, nessa crise de pânico, que é compreensível, senhores, o número de depressão, por exemplo, nessa fase estourou. Se vocês acompanharem, as pessoas estão realmente numa situação emocionalmente delicada porque estão trancados em casa e sendo bombardeadas com informações de contamina assim, contamina assado, pega assim, pega assado, olha, se sair, se não sair, se falar, se juntar. Então a pessoa já não quer sair, a pessoa já faz de tudo para não sair e por vezes não é o caso, né? A pessoa tem que trabalhar por vezes, tá? Então a resistência do próprio empregado por vezes de comparecer ao médico. E tivemos casos de profissionais que estavam com febre alta, que estavam com tosse forte, falavam: olha, eu estou falando para a empresa, eu já estou explicando, eu estou assim, mas eu não vou no médico. Não, o senhor tem que ir no médico. O senhor está com febre alta, o senhor está, por exemplo, com tosse, possivelmente o próximo passo é falta de ar. Que aí é aquelas questões todas que Deus me livre, bate na madeira aí, né, que gera até intubação de acordo com a circunstância. Então a pessoa tem que ir no médico. Mas nós temos algumas resistências de alguns profissionais, né? Fazer aqui um parênteses, tá? Aqui na apresentação, a apresentação que a gente está tratando numa live, então é natural que a gente está limitando a questão da CID aqui hoje, mas, por exemplo, eu mostro no meu curso da Covid-19, que eu falei para vocês inicialmente, que eu trato especificamente do controle de atestados, eu mostro, porém eu faço um levantamento para mostrar para vocês a quantidade de consultas no Google de procuro comprar atestado médico. Onde se compra atestado médico? Eu mostro isso no meu curso, dando prints, literalmente, filmando a tela para mostrar para vocês como você encontra isso no Google. Literalmente explodiu março, abril e maio. E não é culpa dos médicos, não. É culpa da população que está procurando pessoas que não são médicas, pessoas que falsifiquem o documento em gráficas, enfim, no computador. Então vejam que loucura que nós estamos chegando por conta disso. E naturalmente, item 5 que eu falei para vocês, informações completamente contraditórias pela mídia. Eu fico louco da vida quando eu vejo na mídia falando: olha só, não compareçam em médico em hipótese alguma. Calma lá, não é assim. Inclusive, eu vou fazer as palavras da Agência Nacional de Saúde. Não é assim. Se você está com todas as características de uma Covid-19, né, de acordo com o caso concreto, tem que ir sim no médico. Até porque para você poder deixar de ir no seu trabalho e justificar a falta, tem que ser dado um atestado médico. A pessoa não pode se auto-intitular contaminada, a pessoa não pode, por si só, achar que porque ela está com indícios, que por vezes é alguma questão emocional dela, porque aquela situação, né? Sabe quando você vê alguém espirrando e você começa: nossa, me deu aqui uma, né? Acho que eu vou espirrar. Automaticamente isso acaba sendo induzido num momento como esse. Então não, senhores, de acordo com a situação, tem sim que ir no médico e tem sim que apresentar para o seu empregador. Quero mostrar para vocês aqui o Código de Ética Médica. Prestem muita atenção, porque esse é o ponto que muitos médicos desconhecem. Muitos médicos falam o seguinte: não, doutor, o senhor está errado. Como eu tive aí alguns embates com uma série de médicos aí nesse período, médicos que não conheciam, a gente tentando explicar, né, demonstrar para eles, assim como eu tive uma série de dúvidas de alunos nossos cursos por conta disso, né, dizendo: não, o Código de Ética Médica, ela resguarda o sigilo. É verdade. Assim como o advogado tem sigilo, assim como uma série de profissões tem sigilo, né? Inclusive um padre, né, também tem um sigilo próprio, né, da atividade que ele executa, todos têm. Mas as regras de sigilo têm que ser analisadas de acordo com a lei, de acordo com a norma, de acordo com o caso concreto.
Então vamos ver aqui o artigo 76 do Código de Ética Médica. Vejam bem, tá? Revelar, deixa eu começar, né? Que ele começa com revelar. Esse artigo 76 faz parte de um grupo de itens sobre proibições. É proibido ao médico, tá? É proibido ao médico, é vedado ao médico. Revelar informações confidenciais obtidas do exame médico de trabalhadores. Claro, por isso que o exame ele vem sempre lacrado e é entregue na mão do profissional. O exame médico, de fato, tem que ir para a mão do profissional, tá? Inclusive por exigência dos dirigentes das empresas ou das instituições, para aqui antes do amarelo. Então, mesmo que a empregadora fale, olha, eu quero efetivamente ter acesso aos seus exames, o médico, o profissional, não pode divulgar informações para esses empregadores, porque está com vedação no Código de Ética Médica. É uma verdade isso. Vírgula, aqui está o ponto. Salvo se o silêncio, se a omissão do médico, se o fato do médico não colocar isso no documento, puser em risco a saúde dos demais empregados ou de toda a comunidade. Acho que vocês já entenderam já. Vamos voltar aqui um pouquinho no slide? Vamos voltar um pouquinho aqui no slide? É o mesmo caso da placa do elevador que eu falei para vocês, por isso que eu comecei a falar para ela. É a exceção. Quando uma doença ela tem risco de contaminação por contato social, quando essa doença que o paciente tem pode ser pega de forma facilmente no ar, como era lá HN1, e de forma que pode contaminar um empregado, contaminar 1000 profissionais dentro de uma empresa, é dever do médico declarar essa doença. É dever do médico expor essa doença no atestado, porque aí não é quebra de sigilo, é proteção das demais pessoas, é proteção da comunidade. Imaginem vocês aí, né, a gente pegando lá um metrô, pegando lá um ônibus lotado, né? A gente teve uma série de situações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, uma série de localidades com transporte público abarrotado e um cidadão lá contaminado que não foi isolado. Nós temos normas de isolamento publicadas, tá? Uma série de regras, porque o médico não quis passar isso à comunidade. Tô eu e mais 30 pessoas. Pode ter gestante lá dentro, pode ter pessoas do grupo de risco, porque, claro, elas não podem se locomover, né? Tem que tomar cuidado, mas eventualmente elas também têm que ir no médico delas. E elas não têm dinheiro para pegar um táxi, elas vão de ônibus. Aí esse cidadão vai lá e contamina todo mundo no ônibus, colocando a vida dos demais a risco. Essa é a exceção do Código de Ética Médica que alguns poucos médicos não têm conhecimento. E eu volto a falar o que eu falei no começo, é exceção. Então sim, os médicos são obrigados a colocar no caso da Covid-19, porque essa situação, o silêncio do médico, a omissão do médico, põe em risco todos os demais colaboradores daquela empresa. Põe em risco toda a comunidade, se a pessoa frequenta algum lugar, se a pessoa mora numa residência que tem várias famílias, né? Eventualmente são terrenos, né? São casas com uma série de cômodos, cada cômodo uma família, e uma única pessoa passa para todo mundo, contamina todo mundo e ninguém sabia. Então olha só o grande risco. Então sim, senhores, é obrigatório no caso da Covid-19 e sim, senhores, todas as empresas podem exigir e devem exigir e precisam exigir isso de todos os profissionais quando eles comparecerem no médico. Médico do trabalho, médico do SUS, médico do pronto-socorro, sei lá da onde que é um médico, da clínica, médico, quem tem a CRM. Pensem sempre nisso. Só para fazer um parênteses, a gente não vai tratar disso aqui hoje. Então quer dizer que nos demais casos o médico não pode colocar? Tem regulamentação que pode ser feita para as demais doenças, regras para as demais doenças que não são Covid-19, mas são regras diferentes dessas que eu estou explicando aqui. Isso a gente não vai abordar hoje, né, porque é um procedimento que a empresa precisa montar, né, é um procedimento que o profissional de DP, de RH, o advogado trabalhista, o contabilista, o médico precisa montar na empresa para tratar a gestão da CID de outras doenças que não a Covid-19 dentro da empresa. Isso a gente não vai tratar aqui hoje. Para quem tiver interesse, eu tenho um curso que fala especificamente sobre isso, que é o curso lá de formação de especialista de afastamentos, está lá no nosso site. Quando puderem, dê um pulinho lá e conheçam o curso lá. São 40 horas de curso falando só sobre gestão de afastamento de atestado, procedimentos da empresa e por aí vai, tá? São 40 horas de curso. Perfeito? Literalmente você forma um especialista. Voltando para cá, temos o Código de Ética Médica e olha aqui a CID, CID B34. Agora vamos ver aqui. A CID B34, notem que a CID, o Código Internacional de Doenças, tem o código mãe, né, o código mestre, e tem os subcódigos. Olha lá, ó, 34, que é doença por vírus
de localização não especificada, 34.0, infecção por adenovírus de localização não especificada, 34.1, infecção por enterovírus de localização não especificada. Obviamente eu vou pular o 34.2 no momento. 34.3, infecção por parvovírus de localização não especificada. O outro aqui, ponto 4, papovírus. 34.8, outras infecções por vírus. 34.9, infecção viral não especificada. Vocês estão vendo esses outros códigos? 34.0, 34.1, vou pular. 34.3, 34.4, 8 e 9. Se o médico colocar isso no atestado, não dá pra gente presumir que é coronavírus. Aí a pessoa pode ter uma infecção viral, não pode? Ué, esqueçam por um momento o coronavírus. Vocês nunca tiveram uma infecção viral? Eu já tive. Então pode ser uma infecção viral comum. Então não é coronavírus, olha só. Então o atestado médico, a regulamentação que a empresa precisa baixar, uma circular simples, objetiva, com regras claras de acordo com o seu público. Eu sempre falo de acordo com o seu público, porque de acordo com o público as pessoas têm uma instrução menor, né? Então tem que ser mais claro ainda e pegar na mão de fato para poder colaborar. Mas note, se o médico fizer isso, se ele não colocar em resumo a CID B 34.2, a gente não pode tratar como contaminação por coronavírus. Aí muitos vão falar, tá, Alfredo, mas eu recebi alguns atestados que não fala da CID B34.2, fala coronavírus. Não, perfeito, gente. Se tiver lá coronavírus, Covid-19, tá ok, tá valendo. Por quê? Porque ele deixou claro que é coronavírus, Covid-19. O que não pode é falar infecção por vírus, infecções de qualquer ordem. Não, ele tem que ser muito claro sobre o que é, sobre o que é quando é coronavírus. E a empresa, o advogado trabalhista da empresa precisa disso, né? Por isso que ele tem que montar esse procedimento para a empresa, o DP, o RH, o contabilista, o médico, né, interno da empresa ou do trabalho precisa. Por quê? Porque esse tipo de doença, em primeiro lugar, vai causar, conforme a circunstância, o isolamento do profissional, e tem procedimentos próprios para isolamento, tem um termo próprio que tem que ser preenchido junto com o atestado, a gente não vai tratar disso aqui hoje, tá? Mas é um termo próprio de isolamento, não é só o atestado que isola os empregados, tá? Deixa eu aproveitar só, deixar bem claro, não é só atestado. Tem um termo próprio que tem que ser feito, preenchido para isolar o empregado, não é só o atestado médico comum. E além disso, para a empresa poder se compensar, ela precisa desse tipo de CID. Sem essa CID, sem indicativo dessa doença, a empresa ela não pode se compensar dos recolhimentos previdenciários. Daí porque eu ponho aqui nesse slide, e eu vou ver já algumas perguntas, tá? Vou dar um parênteses aqui, vou ver essas perguntas dos senhores, fiquem tranquilos. Vão colocando sempre as perguntas aqui, senhores, no YouTube. Eu estou vendo aqui. Ana Rosa, obrigado pela pergunta, já vou te responder. Ana Maria Freitas Maciel, já respondi. Perfeito. Júlio Pinique, como é que vai? Eu vou verificar aqui também a sua pergunta. Fiquem tranquilos. E também aqui pelo nosso Facebook também. Fiquem tranquilos aqui que eu também já vou responder para todos vocês, viu? Obrigado pela presença. Já vou responder. Deixa eu primeiro tomar minha água. Vamos lá. E o pessoal também do Instagram. Perfeito. Karina Guimarães, como é que vai, doutora? É advogada. Dá para ver pelo nome, obrigado pelo comparecimento. Viu, doutora? E os demais também que estão no Instagram. No Instagram não está aparecendo a minha tela, tá? Não aparece a tela da minha apresentação. Então, se vocês quiserem ir para o YouTube, para o Facebook, vocês vão conseguir ver a minha apresentação, tá? Muito bem, então não deixem. Obrigado também, Henrique. Obrigado, Cagliari Zopolato. Muito obrigado também. Então vamos lá, agora para esse slide aqui, ó. Então o que acontece com nós profissionais, com os empregadores, né, com os donos de empresa, os sócios, os advogados trabalhistas? E eu estou repetindo as funções para que vocês entendam. É papel de todo mundo, é de quem está nessa função. É do DP, é do RH, é o contabilista, é o médico do trabalho, é o advogado trabalhista. A gente precisa documentar o que eu ponho ali, ó, e quais informações tem que ter. Precisam ter, é obrigatória de constar num atestado médico. Veja, não é opção. Lembre-se do que eu expliquei aqui atrás, não é opção. Dentro de uma série de situações, nessa regulamentação também coloquem prazos. Por que prazos? Porque a gente tem prazo para informar até para o E-Social. Quem é do DP sabe do que eu estou falando. Mas um pouquinho mais à frente eu vou dar uma passando rápido, mas quem é do DP sabe do que eu estou falando. Temos prazos para informar no E-Social, temos prazos para poder fechar a folha de pagamento, sim, claro, né? Temos prazos para poder proceder à compensação daqueles valores, tem código próprio
não é social para isso, e procedimento próprio não é social para isso, que eu explico nos meus cursos lá sobre esses temas. Então eu preciso documentar, eu preciso exigir isso do profissional. Assim como a gente tem que considerar um ponto importante, tá? As perícias do INSS, perícias da Previdência Social, estão, a rigor, as perícias presenciais suspensas, né? Para quem não sabe, em algumas localidades do país, de acordo aí com uma série de fatores de um gerenciamento interno da Previdência Social, as perícias têm ocorrido. Mas não é uma realidade de todas as localidades, ou da maioria das localidades inclusive, por conta aí da calamidade pública, né? Não se dá conta disso, e até para a proteção dos profissionais nas agências da Previdência, eles fecharam essa parte de perícia. Com isso, olha só a situação, criou-se, eu quero mostrar para vocês da necessidade efetiva do que eu estou falando para vocês, o procedimento do próprio profissional, estou falando do próprio segurado, dele mesmo, dele entrar pelo meu INSS, e eu tenho uma série de vídeos no YouTube, tá? Para quem até não está me conhecendo só hoje, vão lá no meu canal do YouTube, dê uma fuçada, tem uma série de vídeos que eu explico, vou até mostrar 2 links que eu recomendo que vocês divulguem para os seus empregados, tá? Mas eu tenho uma série de vídeos lá no YouTube, no nosso canal do Telegram também, eu coloco lá uma série de vídeos. Mas tem procedimentos que o empregado tem que cumprir, é ele. Porque se não tem perícia, olha só o raciocínio. Como é que a Previdência Social, de uma forma muito sucinta, estou explicando aqui, tá? Como eu falei, é uma live, não tenho como aprofundar isso, só realmente no curso que eu detalho para a passo, como é que faz a transmissão e por aí vai, mas existem regras para que o profissional possa informar a Previdência e provar para a Previdência que ele está incapacitado. Olha agora o grande problema. E esses procedimentos envolvem a transmissão de atestados médicos pelo meu INSS. Meu INSS é um aplicativo, tá, que o profissional baixa no celular com Android ou no celular com iPhone, né? Celular com iOS, perdão, né? Um iPhone no caso. E ele pode transmitir por lá. Ou que o profissional ele tem que transmitir pela página do meu INSS usando o computador. Se ele não transmite essa documentação, se ele não transmite esses dados, ele não é a empresa. Olha só, é ele. Ele sabe disso. Então a gente precisa documentar. A gente precisa explicar para ele. Porque ele não vai fazer se eu não explicar. Se vocês verem no meu canal do YouTube, a quantidade de pessoas me dá dó, eu vou ser muito franco, que nos chamam pelo canal para dizer, olha, eu não sei o que fazer, meu empregador não me explicou. Esse empregador não vai receber benefício, porque se ele não transmite, é esse o ponto que eu ia chegar, ele não vai receber o benefício da Previdência Social. São pessoas humildes, são pessoas que eventualmente não têm conhecimento, são pessoas que efetivamente não têm recurso, não têm computador. Gente, o Brasil é grande, hein? Não considere a sua realidade ou da sua região como a realidade do Brasil. Tem localidades que a pessoa não tem computador, não tem celular com smartphone que possa baixar, não tem. Tanto que, em muitos casos, eu falo com os advogados trabalhistas, os contabilistas, de DP, de RH, para, de acordo com a massa de profissionais que tenha, chama eles e fala, nós, empresa, vamos fazer isso para você. Porque a gente sabe que a pessoa não tem. A gente tem algumas localidades no centro-oeste aí do país, e eu falo porque eu já fui lá, que nós temos pessoas na área rural. Imagina, gente, imagina, não tem como. Não tem a menor condição. Eles não sabem fazer isso que eu estou falando para vocês. Por mais que você mostre lá meus vídeos, por mais que você instrua, eles não vão conseguir, não tem recursos. Então a gente tem que criar, porque o procedimento que eu coloco aqui para vocês agora é digital. A análise da perícia é digital. Ela quer ver o documento. Aí ela pega um atestado. Vamos lá para o atestado que eu falei aqui, ó, no outro slide. Tá. Qual que é a doença aqui, ó? Aí o médico colocou, tô olhando aqui nesse, ó, voltei o slide aqui, tá? 34.9, ó, infecção viral não especificada. Não é Covid-19. Não é Covid-19. A Previdência vai interpretar dessa forma. E digo mais, interpretando dessa forma, a gente, empregador, as empresas, o seu cliente, os meus alunos não vão poder se compensar desse atestado médico. Não tem jeito. Isso quando o atestado não vem nem com a CID. Aí a Previdência olha o raciocínio. A Previdência olha e fala, tá, o que ele tem? O que ele tem? Eu não... Senhores, pra vocês terem uma ideia, eu falo sobre sistemas todos em 40 horas, pra vocês verem como não cabe numa live, tá? Por isso que eu falo que é bem amplo. Já tem normas baixadas pela Previdência que nessa fase, todo atestado tem que ter a CID. Eu mostro isso até no meu curso lá, Covid-19, e também lá no meu de formação especialista. Tem que ter a CID. Por quê? Porque o perito recebe um atestado pelo meu INSS, olha e fala, tá, afastamento de 10 dias. Uhum. E aí, o que eu faço com isso aqui? Porque é o seguinte, ele não vai vir aqui, né? Olha o raciocínio. Eu não vou poder analisar ele clinicamente. Eu dependo do laudo, do atestado. Se o atestado não fala, ele nega o benefício. Daí porque
para a gente ter o efeito da falta justificada, que eu ponho aqui no item C, eu preciso fazer minha parte como profissional do DP, do RH, como advogado, como médico, como contabilista, de instruir os colaboradores baixando uma circular com os procedimentos que a empresa, que ele precisa observar quando for no médico. Ele leve lá, ó, isso aqui embaixo do braço, aqui, ó. E aí na hora que ele for no médico, fala, doutor, é isso aqui, ó, preciso isso aqui, ó. Por quê? Porque tem a portaria tal que fala isso, tem a portaria tal que fala isso, né? Inclusive, eu até vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, ó, tem até 2 materiais publicados no YouTube, que são os meus, que eu vou mostrar para vocês, que falam sobre isso, pode detalhar. Então ele tem como argumentar. Agora a pessoa chega lá no médico, entenda? A pessoa eventualmente é humilde, não tem conhecimento. O médico fala, imagina, teu empregador, como eu já vi, não pode exigir CID na Covid. A pessoa está falando com o médico ali dentro. Ela não vai bater boca com ele se ela não tiver um mínimo de informações. Porque o médico não pode se negar, lembra-se do que eu falei. Se ele se negar para a Covid, cabe denúncia para o Conselho Regional de Medicina e para o Conselho Federal de Medicina. No caso da Covid, não pode negar em hipótese alguma. É obrigação a colocação. Então, os profissionais como nós, os empregadores, os sócios de empresas, precisam tomar algumas providências, alguns preparos de gestões. Notem que quando eu mostrei lá o curso da Covid-19, eu até mostrei para vocês, lembra? Testado falsificado, que vocês vão pegar uma série, mostrei para vocês, a regulamentação tem que ser criada, então uma série de procedimentos como preparo documental. O que pode ser solicitado ao médico, como deve ser solicitado ao médico, qual é a regra que eu vou implantar, mesmo que só a empresa ou do seu cliente tenha 2, 3 empregados. Você como profissional que vai implantar um procedimento para o seu cliente, não tem custo isso, tá? Essa forma de implantação que eu falo, não tem custo para o seu cliente. Coisa barata, utilizando recursos atuais, utilizando-se artifícios que a medida provisória 927 possibilitou para isso, inclusive. A 936 possibilitou para isso, inclusive. Tem que fazer análises de atestados falsos. Senhores, vocês vão cair para trás se vocês seguirem procedimentos de auditoria de atestados. Qualquer um pode realizar, eu, você, de DP, de RH, o próprio empregador. Tem procedimento, hein? Tem forma para ser feito isso. Mas é importante fazer essa análise, vocês vão cair para trás. Eu volto a repetir nos meus cursos, eu faço questão de mostrar a quantidade de consultas desta forma de procura por falsificação de atestados. Explodiu de março a abril, maio agora, no Brasil, tá? Consulta nacional que eu estou fazendo, tá? E documentar procedimentos do home office. Porque vejam, quem está em home office está a trabalho. Home office não é isolamento. Home office não é afastamento por doença. Home office é trabalho. Eu trabalhar na minha mesa ou eu trabalhar na minha casa é trabalho. O empregado que trabalha lá é o mesmo que trabalha cá. Então eu preciso também criar nessa situação procedimentos para quem não está aqui. Que a grande maioria, né, ou pelo menos um percentual grande de pessoas, não está aqui conosco. Eles estão na casa deles. Então, como que eu trato isso? Sem contar aqueles casos que Deus me livre, deixa eu até aqui me benzer, de médicos que falam afastamento para home office. Senhores, home office não é afastamento. Home office é trabalho. Se a pessoa está suspeita, ela não pode ir para home office. Ela tem que ser isolada. É procedimento próprio que tem que ser aplicado, tá? Que não é o caso aqui de hoje. Só quero que vocês abram a mente que isso existe. Para ajudar também, além dessa criação dessa documentação, essa providência interna que eu falo para vocês, eu vou voltar agora o slide aqui, ó. Eu coloquei no YouTube, no nosso canal, de forma aberta, para que vocês possam inclusive divulgar 2 vídeos meus. Eu coloquei um nome aqui, tá? Então aqui, informações obrigatórias no atestado médico do empregado. Deixa eu abrir para vocês aqui, posso mostrar aqui para vocês, só para vocês acharem esse vídeo. Ó, se você entrar... Só um minutinho, tá, senhores? Tá, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, ó. Só um minutinho. Pera aí, deixa eu tirar primeiro aqui essa bodega da frente. Deixa eu colocar aqui o YouTube. Só um minuto. Eu acho que tem, na verdade, o nosso link aqui embaixo, que é mais fácil de clicar até, né? Aqui, ó, YouTube. Tá aqui, ó. Você clicando no nosso canal do YouTube, tá aqui o canal, certo? Você vem aqui em vídeos no YouTube, você vai ver, olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Se você buscar aqui com base em atestado médico, você já vai achar. Olha aqui este vídeo, por exemplo, ó, que eu divulgo. Deixa eu parar aqui, ó. Regras específicas para atestados médicos, ó. Outro aqui, ó. Quer ver? Jornada reduzida. Ó, como enviar para o INSS a documentação.
Tem uma série aqui, ó, Covid, ó, se o empregado pode ser isolado. Esses vídeos eu até recomendo e eu faço isso para que vocês, ó, tem uma série, ó, aqui, ó, informações obrigatórias no atestado médico, olha aqui outro, tem uma série de vídeos, olha só. Então você consegue, com base nesses vídeos que eu mostro aqui para vocês, comprovar por A mais B. Deixa eu voltar esse aqui para aparecer aqui a chamada aqui principal, ó. Comprovar por A mais B, e eu coloco o fundamento nesses vídeos inclusive, junto aos colaboradores, a necessidade efetivamente, deixa eu voltar à apresentação, para poder fundamentar. Então esses dois links, por exemplo, você pode colocar na própria regulamentação, naquele textinho que eu falei para vocês, que vai... Se for o caso, se o médico duvidar, inclusive, dos fundamentos, não souber, ele mostra. Doutor, se você entrar no YouTube e procurar com esse nome, ó, Covid informações obrigatórias com base nesse link, o senhor acha a explicação, inclusive. E claro, né, nessa formatação que eu crio, tem lá a explicação já no próprio documento. Mas entenda, é até para poder demonstrar, porque eu mostro por A mais B lá, alguns itens que eu mostrei para vocês aqui. Então o médico vai ver que assim, isso vai dar problema se ele não colocar. E é fundamental. E na pior das hipóteses, você está colaborando com a sociedade porque você está passando a instrução para frente. Então compartilhe esses vídeos, por exemplo, esses dois, com toda a sua massa de colaboradores, porque eu acho importante isso, ok? Os efeitos da falta de regulamentação, de informação nos atestados. Em primeiro lugar, compensação. As empresas que receberam atestados médicos sem a devida regulamentação, sem as devidas informações no corpo do atestado, sem informar para o E-Social do jeito que tem que informar para o E-Social, e ela efetivamente fosse compensar, porque sim, existe forma da gente se compensar dos valores que a empresa paga para o empregado, isso eu explico naquele meu curso da Covid-19, do Formação de Especialista também. Existe forma para isso. Se a empresa não cumpre a forma correta, ela pode sofrer um auto de infração no prazo de 5 anos. Então ela carrega pelos próximos 5 anos um procedimento previdenciário que pode ser objeto de auto de infração. E os recolhimentos vão ser glosados. Por quê? Porque a empresa se compensou de algo que ela a rigor não poderia, porque ela não tem prova de que efetivamente aquele caso foi Covid-19, porque o prazo de afastamento não atendeu o prazo de afastamento das portarias e da lei. Então tem procedimento. Então olha só o problema até para o empregador, para quem é contabilista, para quem é GDP, de RH, né, para médico do trabalho, não atua nisso, mas que tem que observar isso também. Então isso tem um efeito imediato e pesado. Outra questão, naturalmente, isso podem esperar, que vocês vão se lembrar do que eu estou falando, uma série de processos que já estão sendo apresentados e serão entre o final desse ano e ano que vem. Por quê? Porque os empregados muitas vezes não receberam o benefício previdenciário. Lembra que eu falei para vocês? Não informaram no meu INSS o que tinha que ser informado. Eu sou hipossuficiente como empregado, não tenho conhecimento. A empregadora não me informou. Efetivamente, o requerimento de benefício previdenciário não foi feito, mas também eu não fiz o pedido lá pelo meu INSS, porque eu não sei fazer, nem sabia que existia isso. Então, quando o empregado não recebeu da Previdência, senhores, o advogado trabalhista não vai acionar necessariamente... Só um minutinho aqui que eu fiz aqui uma besteira, pronto, agora sim, deu uma... Não vai acionar necessariamente a Previdência, ele vai acionar a empresa. A empresa tem que ter a prova documental de que os procedimentos foram cumpridos, de que ele foi instruído, de que a empresa, de acordo com a situação e dentro das possibilidades, se colocou à disposição. Porque isso vai se dar com a negativa do benefício B31, que é auxílio doença comum, ou B91, que é auxílio doença acidentário, porque sim, pode ser que a Covid em determinados casos, e eu aprofundo isso bastante lá nos meus cursos, pode ser reconhecida como doença ocupacional, doença do trabalho, por isso que a empresa tem que tomar algumas precauções em relação a isso também sobre a documentação interna. Outra questão também que a empresa, quando não faz a documentação que deve ser feita, ela não presta a informação necessária à Previdência Social. Se ela não exige do profissional, ela não consegue prestar informação no E-Social. Se ela não exige do profissional, ela até presta para o E-Social, mas eventualmente ela não tem prova se for fiscalizada. Lembrando, hein, não será agora esse ano, é no prazo de 5 anos. Durante a pandemia, senhores, o ato fiscalizatório está muito cerceado, muito reduzido. Nós temos recebido até alguns casos aí de ofícios do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, mas perto daquilo que era ou que será, se tudo der certo para nós, né? No próximo ano, se Deus quiser, isso já terá passado, espero que até o final do ano, se tudo der certo para nós, né? Pelas expectativas aí de criação de vacina, enfim, parece que a coisa está andando bem, se tudo der certo.
que aí sim vai começar a ser ostensiva a fiscalização. Notem o número de fraudes que está tendo em relação a recebimento de benefícios. Isso vai ser um boom daqui a um tempo. E o E-Social também, que tem publicado as regras que precisam ser atendidas. Temos notas técnicas que têm que ser atendidas. Para quem é advogado trabalhista, como regra, não cuida dessa parte aqui, mas efetivamente para quem é do DP, do RH, está lidando com isso diariamente. Advogado trabalhista está lidando com isso com bastante frequência, né? Esse é um dos pontos. Deixa eu só mudar aqui a nossa situação, senhores, só para poder colocar aqui para os senhores, só um minutinho. Eu acho que o pessoal teve aqui. Muito bem, vamos lá. Ok? Então note que é uma necessidade disso, tá, senhores? Eu quero ver agora para os senhores as dúvidas que foram colocadas para os senhores. Lembrando aqui, eu deixo nossos contatos pelo WhatsApp para quem quiser, tá? Esse WhatsApp aqui é do escritório, quem precisar de alguma orientação, de alguma situação. E temos também aqui os nossos dois grupos lá que eu falei para vocês, o Telegram e também efetivamente o nosso grupo lá. Deixa eu mudar aqui minha tela. Não, vou deixar aqui e vou mudar essa aqui, perdão. Nós temos também lá os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, tá? Para quem quiser entrar, entra no nosso site que vai estar logo ali acima. Deixa eu ver aqui os questionamentos dos senhores. Aqui, vamos lá então. Espero, para quem não tiver questionamento, eu agradeço muito o comparecimento, mas eu até sugiro que você fique para poder acompanhar as perguntas, as respostas que eu vou dar, tá? Mas para quem não tiver nenhuma dúvida, não quiser acompanhar, eu agradeço o comparecimento e não se esqueça de assinar lá o nosso canal, clicar lá no sininho, porque isso faz com que você receba meus próximos vídeos, inclusive das próximas lives. Em especial, entrem no canal do Telegram, vai por mim porque vale a pena. Bruno, muito obrigado pelo comparecimento, vamos lá aqui. Obrigado Vanessa, Edna Leão, Assi Cordeiro, Bárbara, de Palmital, São Paulo, muito bem. Bárbara Campo Grande, Mato Grosso aqui, obrigado. Nilson Jesus, Malu, obrigado aqui. Concórdia, Santa Catarina, muito obrigado, eu tenho um cliente lá. Vamos lá, Nilson, olha só. Vou perguntar sobre essa demora. Nilson Jesus Marambaia, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver esta pergunta aqui do senhor Nilson. Vamos ver aqui essa pergunta do senhor Nilson, eu acho bem interessante, eu quero colocar aqui para vocês que vejam. Nilson Jesus Marambaia, vamos lá, olha só a pergunta dele, tá aqui, ó. Boa tarde, vou perguntar sobre essa demora do INSS em dar uma resposta no requerimento online. Já mandei em anexo atestados dia 6/5, hoje é dia 20/5. Já estou bom para trabalhar, mas estou dependendo do INSS. Pois é, Nilson, a questão é a seguinte, tá? Uma boa e uma má informação, uma boa e uma má notícia. A má notícia, vamos começar pela pior sempre, é que realmente está demorando um pouco mesmo. Entenda que é o Brasil inteiro mandando e transmitindo documentações de forma online. Então mudou bastante aí o nosso contexto aí do dia a dia, né? Então tem que compreender isso. O ponto positivo é que efetivamente a Previdência vai avaliar. Então você tem que avaliar, tem que checar qual que é o status do seu requerimento. Se você entrar naqueles meus vídeos que eu falei do YouTube, eu explico como é que é o passo a passo para você acompanhar. Inclusive você vê o status, né? Se tiver efetivamente com exigência, você precisa ver que exigência que é aquela. Talvez você tenha que apresentar alguns documentos complementares. Se tiver ainda sob análise, aguarde porque vai sair. Agora, senhores, deixa eu aproveitar aqui a pergunta dele e eu quero passar uma outra informação para os senhores, tá? O empregado, por exemplo, senhores, eu acho que no Instagram caiu a conexão, mas tudo bem. Eu acho que caiu realmente a conexão, estou com essa impressão. No caso do empregado, se ele pode voltar antes da perícia da Previdência Social, pode sim. Se os senhores quiserem anotar, podem sim. Se os senhores avaliarem o artigo 75, parágrafo 6º do Decreto 3.048 de 99, artigo 75, parágrafo 6º do Decreto 3.048 de 99, ele fala exatamente isso, que o médico pode sim, que o empregado pode sim retornar antes da perícia da Previdência Social. Não precisa esperar, então, o Nilson Jesus Marambaia, não precisa esperar sair o resultado da perícia. O que você precisa fazer, através da sua empregadora, é passar pelo exame de retorno ao trabalho da empresa para verificar a aptidão ou não para retornar. Parênteses rápido novamente, sem querer fugir do nosso tema. Não confunda, hein? A MP, que suspendeu a obrigatoriedade dos 5, né? Nós temos 4 exames ocupacionais foram parcialmente suspensos. É quanto à obrigatoriedade, não é que ele não pode ser realizado. Eu tenho recomendado que continuem a ser realizados. É que ela suspendeu a obrigatoriedade no sentido da empresa não ser multada, para o advogado trabalhista saber, para o DP, para o RH saber que a empresa não pode ser multada. Olha só,
Mas a empresa pode continuar a fazer e deve, que é a minha recomendação. Eu detalho muito isso nesses meus cursos, esse da Covid-19 que eu mostrei, do formação de especialista, porque há procedimentos que têm que ser feitos. Então fale com a sua empresa, Nilson, peça para ela submeter o exame de retorno ao trabalho, se der apto, você volta e a empresa vai fazer o AVT, Aviso de Volta ao Trabalho, que é um documento que até eu dou um modelo lá no curso, de como tem que ser preenchido para poder justificar depois você transmitir lá pelo meu INSS. Por isso que eu falo para vocês, sem falsa demagogia, conheçam lá meu curso da Covid-19 do Formação de Especialista. É realmente sensacional, eu tenho que reconhecer, eu trabalho com isso há anos a fio, então coloco lá toda a minha experiência nessa área, tá? Nilson José Marambaia, muito obrigado aí pela sua pergunta, obrigado Tatiane, Henrique Sérgio, Walter Bigelli, Simone Ulloa, em relação ao Rio de Janeiro, não se esqueça do que eu falei, ela colocou aqui a pergunta dela, Simone Ulloa, deixa eu colocar aqui, até para prestigiar a Simone aqui, as pessoas que estão participando aqui, para mostrar a perguntinha deles. Olha aqui, Simone Ulloa, boa tarde, temos um grande problema no Rio de Janeiro. As UPAs não colocam mais CIDs no atestados. Um grande abraço, um grande BO. Um grande BO, verdade, Simone, você tem toda a razão. Aí vale, Simone, aquela situação que eu expliquei aqui na live. A empresa precisa documentar, fazer procedimentos de dar forma do profissional ter uma base para poder conversar, não é brigar com o médico, conversar com o médico, explicar, orientar por vezes o médico, aquilo que eu falei, para que entenda que a CID é obrigatória e ela é necessária para isso. Vejam só, senhores, parênteses rápido, é tão necessária que se a pessoa falece pela Covid-19, a forma do sepultamento é outra. Vocês vejam, quando não é cremação, né? E tem uma norma própria, não sei se vocês sabem, mas foi baixada uma lei específica cuidando do procedimento no caso de cremação e no caso do sepultamento. Olha só que infelicidade a nossa, olha a situação que a humanidade está passando. Por quê? Porque temos que saber a doença. Ela contagia por contato social, senhores. Entrar no elevador junto, por isso que é importante. Então, o Simone Ulloa, não se esqueça, por favor, de documentar, tá? De fazer esse procedimento todo para dar base para os profissionais, para eles se sentirem seguros. Não é para eles brigarem com o médico, é para instruir, né? Wellington Santos, que é do Rio de Janeiro, muito obrigado aí. Ana Rosa também, deixa eu colocar aqui a pergunta dela. Eu faço sempre questão de colocar, até para que vocês vejam o tipo da pergunta. Tá aqui, ó. Geralmente as UPAs têm dado a declaração de comparecimento. Não. Olha só, Ana. É aquela situação, hein? Declaração. Se eu pegar um papel. Pegar um papel aqui, tá? Uma caneta. Dá licença. Pegar uma caneta. E eu vou declarar, tá? Eu sou advogado, eu tenho OAB, então eu vou declarar aqui. Ana. Declaro para todos os efeitos legais que a Ana Rosa... Posso pôr até o CPF dela. CPF e tal, encontra-se doente. Pronto. Não vou falar nem assim. Eu assino e põe meu OAB aqui, ó. OAB. Põe aqui no número. Tó. Sabe qual a validade disso aqui? Nenhuma. Porque eu sou advogado. Eu não sou médico. Da mesma forma também, se tiver uma declaração de comparecimento assinado pela secretária, com todo respeito à função, pela enfermeira, com todo respeito à função, são imprescindíveis. Por quem quer que seja da UPA, não tem validade. Porque, olha só, quem assina atestado médico é médico. Querem anotar aí? Para quem quiser... Opa, bati no microfone, desculpa. Querem anotar? Artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 605 de 1949. Nossa, é nova essa lei. Nova, de 49. Artigo 6º, parágrafo 2º. Artigo 6º, parágrafo 2º, repetindo para o pessoal anotar. Artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 605-605/1949. Tem até procedimentos que a gente pode criar sobre isso, que eu sempre recomendo, no Código de Conduta da empresa, no regulamento interno da empresa, para outras questões de CID que não seja Covid-19, tá? Mas nessa lei que eu mostrei para vocês, deixa bem claro que só quem assina esse documento é médico, tá lá. Daí porque é importante que o profissional tenha algo na mão para ela chegar na UPA e falar assim, ó, lamento, o senhor vai ter que fazer. Não vai fazer, vai denunciar, vai chamar uma viatura policial, se for o caso, isso é plenamente possível para lavar a boletim de ocorrência, vai denunciar no Conselho Regional de Medicina porque é obrigatório. Senhores, é um direito, sabe de quem? Não é do empregado, é do paciente. Quando eu estou dentro de uma sala, na frente do médico, eu não sou empregado de ninguém, eu não sou advogado, eu não sou prestador de serviço, eu sou um paciente. Eu sou um paciente, tem resoluções do Conselho Federal de Medicina falando sobre isso. O médico precisa declarar aquilo que eu autorizar, tá? Obrigado, Ana Rosa. Obrigado, Ana, pela sua participação. Não esquece de compartilhar nosso vídeo aí, de assinar o canal, entrar no Telegram.
E se puder, conhece lá o nosso curso que eu divulguei, tá? Aqui, ó, Maria Lúcia Freitas Maciel, mas o empregado pode não autorizar a CID no atestado. Deixa eu colocar aqui, para não achar que eu estou inventando a pergunta. Tá aqui também para prestigiar a pergunta daqui, ó. Maria Lúcia Freitas Maciel, tá aqui, olha só. Deixa eu botar aqui para baixo, para não atrapalhar. Aqui, ó. Então, mas o empregado pode não autorizar assim no atestado, por privacidade. E aí, o que você acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Ele tem que colocar um médico independentemente da anuência do empregado no caso da Covid-19. Por quê? Lembra do que eu falei? Porque no caso, com base no artigo 76 do Código de Ética Médica, a Covid-19 é uma doença por contaminação social. Então, para proteção da comunidade, para proteção dos demais empregados, eu mostrei para vocês aqui nessa live, o médico é obrigado a colocar independentemente do empregado falar, eu não quero. Até porque, senhores, com todo respeito, um profissional que está com Covid-19 e não quer, ele vai prejudicar uma gama de pessoas. Eu diria que é quase que um ato criminoso num caso desse, porque ele vai sair de um hospital, vai entrar num ônibus, vai contaminar pessoas, vai entrar no metrô, vai contaminar pessoas, né? E pode ir para o trabalho sem avisar ninguém preparado para um caso desse, deveria estar isolado. Então não, senhores, esse tema nosso é um tema muito crítico, né? Por isso que o médico ele precisa sim colocar, tá, Maria Lúcia Freitas Maciel, não se esqueça do que eu falei, é obrigatório no caso da Covid-19, mostrei aqui na live, tá? Vamos agora aqui para um outro participante, Júlio Piunic. Como é que vai, Júlio? Tudo bem contigo? Deixa eu colocar aqui a sua pergunta também, para prestigiar aqui a sua pergunta. Vamos lá, eu coloquei esse fundo preto com linha amarela porque eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Não sei se fica bom ou ruim, mas deixa eu subir aqui, pera lá. Opa, fiz besteira aqui. Não ficou bom isso aqui que eu coloquei, né? Não ficou claro. Tá certo o que eu coloquei? Tá certo, é isso sim. Vamos lá. Júlio Piunic, boa tarde, parabéns pelo trabalho. O médico de trabalho pode reduzir, obrigado, Júlio, pode reduzir o período de atenção de 14 dias para contactante familiar de algum suspeito em isolamento que não apresenta sintomas. Sim. Júlio, o que o Júlio está perguntando é o seguinte. Júlio, anota aí, portaria 454 de 2020, portaria 454 de 2020, ela fala sobre isso, contaminação comunitária. Pode sim, Júlio, tem uma declaração que tem que ser preenchida e tem um procedimento que a empresa vai ter que adotar quando receber essa declaração, mas ele pode. Pode com 7, pode com 14, pode colocar mais 14 e dobrar para 28. Para quem não sabe, os 14 dias não é um número arbitrário, chutado, né? Um número cabalístico, não é. É o período de incubação. Por isso que eles colocaram 14 mais 14. Mas pode ser sim 7, 8, 14 e dobrar para 28. E isso está previsto na portaria de contaminação comunitária. Inclusive, Júlio, dependendo aí do seu trabalho, eu não sei qual a sua função, vale a pena você conhecer aquele meu curso que eu falei, porque eu detalho todos os procedimentos sobre essa contaminação comunitária e como é que tem que ser feito. Deixa eu ver aqui o Júlio, muito obrigado, Júlio, falei com você, tal. Aqui, Ana Rosa, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu acho importante compartilhar com vocês para vocês verem aqui os casos. Ó, eu gosto sempre, senhores, uma questão que me atrai, sempre me atraiu, eu dou muitos cursos presenciais, né? Não na pandemia, evidentemente, porque não dá. Eu dou muitos cursos presenciais, em company, e eu sempre, online também, nós temos vários, transmitido ao vivo também, eu sempre gostei desse contato porque são casos concretos, né? Caso o médico seja omisso na comunicação do empregado contaminado, ele pode responder criminalmente ou apenas não, responde criminalmente, sem dúvida nenhuma. E também perante o conselho. Cabe a contaminação e é uma responsabilidade criminal, porque é um dever funcional dele de declarar essa informação até para que se tome as demais providências. Por isso que eu falei da importância que a maioria dos empregadores não estão fazendo de documentar, senhores. Tem que documentar profissional para dar um mínimo de informação para ele. Vocês notem que na live eu comecei falando sobre as notícias distorcidas na mídia. O pessoal fala e não dá base. Temos que dar base para o colaborador. Entenda, o empregador, a empresa e o colaborador estão todo mundo do mesmo lado. Está todo mundo junto. Se a gente não colabora, não dá base, se o profissional, o advogado trabalhista da empresa, você que é advogado, não dá base para o seu cliente, não dá base para o colaborador do seu cliente, se você que é o DPRH não dá base, a gente vai ter conflito, porque é muita informação, é muito dado que tem sobre esse tema, e a pessoa, com todo respeito, né, gente? A pessoa não tem esse tipo de informação pela mídia, não tem jeito, né? Júlio Piunic também fala, o problema é que com a falta de testagem não há confirmação do diagnóstico. Então, Júlio, a questão é o seguinte, deixa eu te passar uma informação, deixa eu botar primeiro aqui a pergunta dele, porque eu faço questão sempre de colocar as perguntas dos participantes. Vamos lá, tá aqui, ó, o problema, tá aqui, Júlio, é que não dá. Pois é, Júlio, a questão é o seguinte,
a regulamentação que recai sobre isso, deixa eu dar só um espacinho que vai ficar melhor para vocês poderem enxergar aqui, né? Tá, agora melhorou. Assim ficou melhor. A regulamentação que recai sobre isso, sobre essas regras, não é só no caso de checagem, tá? Não é só no caso quando surge lá um exame laboratorial dando positivo. Primeiro porque durante muito tempo nós ficamos sem nenhum tipo de exame laboratorial. Não tínhamos kits para poder atender a população e em algumas localidades ainda não há. Né? Então não há. Um dos problemas do Brasil, e aqui eu estou falando sem nenhuma conotação política, por favor, estou falando de uma situação real, é que nós não estamos testando todo mundo. Então os médicos de fato têm eventualmente suspeita. Sabe esse termo que eu usei, suspeita? É o que está na norma. O médico pode isolar o empregado por contaminação ou por suspeita. Então a pessoa pode ser isolada pela suspeita. Não precisa dar o exame positivo. Isso está todas nas normas. Tá, naturalmente eu não abordei isso aqui hoje porque o tema vai longe, mas quem tiver curiosidade que atua na área, é imprescindível esse curso que eu faço para vocês, porque eu deixo muito claro lá para todo mundo qual o procedimento, aonde está isso. Uma preocupação que eu sempre tenho é mostrar o que eu estou falando. Se eu falei que pode, eu tenho que mostrar onde pode. Se eu falei que dá, eu tenho que falar onde dá. Seja por jurisprudência, por instrução, portaria ou por decreto. Senão fica a opinião do Alfredo, posição do Alfredo. Todo respeito, né, senhores? A minha posição não adianta muito, vocês têm que ter uma base efetiva. A posição de nenhum profissional adianta muito. Tem que ter uma base para argumentar, né? Então, Brenda, como é que vai? Brenda, tudo bem contigo? Júlio, obrigado pela pergunta. Chegou agora, Brenda. Muito bem. Cheguei agora sobre o CID B97.2. Pode se considerar ou seria somente um B34.2? Esse CID B97.2, o Brenda, deixa eu colocar aqui o da Brenda, porque eu sempre coloco, tá? Existe mais 3, 4 CIDs, ô Brenda, 3, 4 CIDs que acusam coronavírus. Você veja que eu coloquei só uma na nossa live, né? Tem mais 3, 4 CIDs. Só que sabe qual é a grande questão? Parte das CIDs estão num projeto de revisão do Código Internacional de Doenças. E com todo respeito, algumas pessoas quando vão consultar CID jogam no Google, dá uma googada, e aí aparece parte do projeto de alteração da CID, do Código Internacional de Doenças, com códigos que não são os atuais vigentes. Então, não só esse, tem um lá que é J, sei lá qual, tem uma série de numerações, tá? O ponto importante, para não sei se é a sua função, se você é advogado ou não, enfim, mas se é advogado, mas enfim, se você trabalha para uma empresa, o ponto importante é que o atestado declare a coronavírus. Por isso, quando eu dei o exemplo, que eu acho que você perdeu, eu falei assim, CID B34.2 ou colocar lá, coronavírus, Covid-19. Estando declarado, ok, atendeu. Esse é o ponto importante. O que não pode é pôr uma CID que não tem nada a ver com aquilo. Então, por lá, como eu falei, enxaqueca, né? Tosse, asma, não pode. Não pode porque a gente não vai poder se compensar, tá? Então, se alguém te entregar um atestado com essa CID, o médico está deixando muito claro, né, que é coronavírus, com a B34.2 ou com as CIDs de revisão das próximas revisões do Código Internacional de Doença. A empresa já entendeu e já tem esse tipo de informação, tá? Não precisa mandar trocar o atestado neste caso. Fora isso, tem que mandar sim, tá? Aqui, muito obrigado, Brenda, pela sua pergunta. Deixa eu ver agora a pergunta do Walter Bigelli. Como é que vai, Walter? Tudo bem contigo? Deixa eu colocar aqui, para prestigiar a pergunta sempre, como eu faço. Caso diagnóstico médico... Coloquei certo? Coloquei. Caso no diagnóstico médico ele suspeite da Covid-19, sem realizar o teste que comprove, deve informar B34.2? Foi como eu falei, as normas elas fazem com que a pessoa possa ser isolada por contaminação da Covid-19 ou suspeita. Então, se o médico suspeitar pelos indícios, claro, ele não tem bola de cristal. Então, ele, na análise dele técnica, não estou querendo me meter na seara alheia, mas o senhor está com febre, o senhor está com tosse, o senhor está com diarreia, o senhor está com falta de ar, né? Todas aquelas situações que envolvem a suspeita da Covid. Ele vai declarar como suspeita de Covid e vai isolar aquele profissional. Mas tem procedimento próprio, tem até termos próprios de isolamento, que eu detalho lá nos meus cursos, que tem que ser apresentados para a empresa, né? Que hoje o nosso caso não é, nosso tema aqui de hoje não é isolamento, mas sim, ele pode isolar, mesmo que ele tenha somente a suspeita, tá ok? Obrigado, Walter. Vamos lá agora aqui, Pionic, vamos lá. Doutor Alfredo, deixa eu colocar aqui primeiro. Faço questão. Rápido, senhores. Não vamos perder tempo com isso. Olha aqui, olha lá. Qual a sua perspectiva quanto a processos trabalhistas com a demissão em massa que já está ocorrendo, levando em consideração a reforma trabalhista e a situação inédita da Covid? Vai explodir, o Pionic, eu não tenho a menor dúvida. Em algumas localidades do país com a maior
com maior profundidade, em algumas localidades com menos, porque as empresas estão mais conscientes e estão fazendo o papel dela. O que está me preocupando, o que tem me preocupado desde o começo, e eu tenho passado isso para todos os meus alunos, para todo mundo que me acompanha, é que eu tenho visto que as empresas não estão fazendo o papel técnico, ou porque elas não conhecem, ou porque os profissionais não conhecem. Daí porque eu tenho sempre tentado levar a informação ao máximo para que os advogados trabalhistas, os contadores, o pessoal de DP, de RH, contabilistas, médico do trabalho possam efetivamente implantar. Porque se você implanta a regra, se você implanta procedimento, se você é claro com o profissional, prestem muita atenção no que eu estou falando agora, se você é claro com o profissional, ele não vai entrar com o processo. Se ele entender o que a empresa está fazendo, senhores, levem isso como uma lição para qualquer tema, ele não vai entrar com o processo. Grande parte dos processos que são promovidos por um empregado, sabe por que são promovidos? Porque ele não está entendendo o que a empresa está fazendo. Eventualmente ele cai na mão de maus profissionais, porque claro, temos maus profissionais em todas as profissões, tá? Temos deputados, senadores, advogados, engenheiros, médicos. Isso não é algo que recai somente sobre uma profissão, mas ele cai numa mão de um mau profissional, um advogado que o instrui mal e está tentando arrancar algum dinheiro, porque nós temos bons e maus em qualquer área, ele entra com um processo sem nem saber o porquê. Quantas audiências eu já não fui, que eu já participei, que eu já não fiz ao longo da minha vida, que o empregado chega lá e fala, nem pedi isso, eu nem sabia que isso estava aí. O empregado até confessa o que eu estou precisando, como por parte da empresa, porque eu advogo para empresas, né? Ele confessa porque ele nem sabia. Então, por conta dessa falta de informação, que é a minha grande preocupação, falta de procedimento montado por empresas, por profissionais, isso sim vai gerar um boom daqui a algum tempo, porque a Previdência vai negar benefício, como tem negado, as pessoas não vão receber, e eu estou falando de comida, estou falando de dinheiro. Então isso é um caso muito sério, muito problemático, tá? Perfeito? Muito obrigado aí pela pergunta, Júlio. Vamos aqui para uma outra pergunta aqui também, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Atestado menor de 15 dias sem CID, de contactantes assintomáticos, você acha que a empresa não precisa, cortou aqui, pagar? Tem que pagar sim, mas existem informações que precisam constar dentro do atestado médico. Se não tiver atestado médico declarando lá a doença Covid-19, a gente não sabe o que a gente está tratando. E lembre-se do que eu falei, a empresa precisa da CID da Covid-19 ou indicativo da doença para poder se compensar do recolhimento previdenciário. Mas tem que pagar sim, só não se esqueça de regulamentar efetivamente isso para todos os colaboradores, dessa forma, tá? Muito bem, Júlio, obrigado. E aproveitando aqui, tá? Tem algumas perguntas aqui, várias iguais, tá? Se o STF não descaracterizou a Covid como ocupacional. Não, é ao contrário. O STF disse que a Covid pode ser sim declarada como ocupacional. Não é que é presumida ocupacional, mas pode sim ser sim declarada como ocupacional. Quando? Quando a pessoa comprova que pegou na empresa, que pegou no trabalho. E às vezes tem casos que consegue, de acordo com o tipo de exposição. Eu passo às vezes aí por algumas obras de construção civil, agora, durante a pandemia, pessoa trabalhando sem máscara. Se a pessoa começa a ter filmagem desse tipo de situação, eles juntos num processo. Cadê o supervisor que não está cobrando o pessoal da obra para usar com máscara? Não estou falando que é fácil trabalhar com máscara, estou falando que é necessário, é diferente. Né? Quantas vezes aí eu não vejo, outro dia eu estava vendo, fui numa farmácia, tinham pessoas da farmácia sem máscara. Se ele comprovar isso num processo, que isso não era cobrado, pense no EPI, para quem é advogado, para quem é do DP, é a mesma coisa, a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar. Ele pode sim, é nesse sentido que o STF se pronunciou, tá? Pode sim, é exatamente ao contrário. A medida provisória, a medida provisória que vocês estão falando, ela tirava, ela afastava, ela descaracterizava a doença Covid como sendo ocupacional. O STF falou, não senhor, ela pode ser sim ocupacional, foi exatamente ao contrário, percebam isso, tá? A medida provisória publicada afastava a caracterização da doença como ocupacional, ok? Vamos lá, Crisley Figueiredo, isso aqui é minha xará, também sou Figueiredo. Se tudo está sendo pelo meu INSS, como a empresa dará um andamento nos agendamentos com atestado eletrônico? Se o colaborador aqui tem a senha do cadastro e às vezes não quer compartilhar, documentação, esse é o ponto, Crisley. A gente tem que criar o procedimento, ó, que eu falei, lembra desde o começo do experiência pela mão? Documentado. Para provar por A mais B como que é o procedimento, inclusive orientando o profissional, dizendo como que vai ser e exigindo a apresentação de alguns documentos, olha só. Então a gente tem que documentar. Existe uma série de regras, uma folha de sulfite cabe tudo, mas tem que ser feito e entregue para cada profissional online, tem forma de entrega online, tá?
Tem forma de entrega também por e-mail, não é só disparar não, ou presencial, ou por outros meios tantos, mas a gente tem que documentar e criar e mostrar ao profissional qual procedimento ele tem que fazer e provar para mim, porque eu tenho que ver, eu tenho que receber, ok? Muito bem. Vamos lá. É isso aqui, ó, Vanessa Miller. Tudo bem, Vanessa? Deixa eu colar aqui a sua pergunta, como é que vai? E mais uma vez, obrigado, Crisley. Crisley Figueiredo. Isso aí, Crisley. Lembro quando eu era criança, o pessoal ficava perguntando se eu era parente do presidente Figueiredo. Pô, se eu fosse, eu tava bem, né? Imagina. Aqui, Vanessa, como é que vai? Tudo bem contigo? Como é que você tá? Ela tá perguntando da MP9927. Essa do 29, salvo engano, é exatamente isso que eu falei. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. 29 é isso aí. A Vanessa Miller perguntou exatamente aquilo que outros perguntaram sobre o STF. Doutor Alfredo, o colega poderá nos sinalizar de forma objetiva seu entendimento sobre os impactos que a decisão do STF sobre a suspensão dos efeitos do artigo 29. Só resumindo, para quem não conhece o artigo 29. Esse artigo 29, ele foi publicado junto com a SMP 927 e basicamente o que o Poder Executivo fez foi dizer que a Covid-19 não era doença ocupacional. Então veja bem, o artigo 29 dizia lá que a Covid-19 não era doença ocupacional. Não era doença ocupacional, não tem como ser reconhecida. O STF, através de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, validou que o artigo 29 ele é inconstitucional e deu uma interpretação. Na verdade não foi nem a ADIM, tá, doutora? Foi uma ADPF, ela foi proposta como ADIM por um partido político. O STF mudou a natureza dela para uma ADPF, então ele deu uma interpretação. E o STF dispôs expressamente, para quem não sabe do que aconteceu, que a doutora está falando aí, que ele anulou esse artigo, dizendo que é inconstitucional. Com isso, doutor, objetivamente a questão é a seguinte: se eventualmente houver uma alegação num processo trabalhista, como eu estou falando aqui para vocês, se eventualmente houver uma vistoria da empresa para o auditor fiscal do trabalho e se constatar no processo, e constatar pelo auditor de que a contaminação pode ter ocorrido pela empresa, a doença vai ser tida também, ou melhor, vai ser tida sim como doença ocupacional. Então, objetivamente, não é aquilo que foi divulgado na mídia por muitos colegas meus, inclusive, muitos profissionais, com todo respeito eu falo isso. Não é que a doença é ocupacional, olha a diferença. É que a doença pode ser tida como ocupacional, olha a grande diferença. Então eu sou contaminado. Tá, mas lembra do vídeo que eu falei? Peguei lá meu celular que é o controle remoto. Peguei meu celular e eu filmei, ó, todo mundo aqui trabalhando, ó, sem máscara, sem álcool em gel. Olha aqui, ó, todo mundo aqui trabalhando, ó, todo mundo um colado no outro, menos de 1 metro de diferença. E eu sou contaminado. Eu junto isso aqui no processo. E falou, ó, foi na empresa. Por quê? Porque teve o meu caso, o do Antônio, o do Pedro, o da Viviane, sei lá quem. Ó, pronto, é doença ocupacional. Então o que o STF fez, doutora, foi nesse sentido, tá? Permitir que a doença pudesse ser considerada num caso concreto como doença ocupacional. Entendeu, doutora? Foi nesse sentido. É que a mídia, do jeito que divulgou distorcendo a realidade, tá? Obrigado, viu, doutora Vanessa Miller? Tudo bem contigo? Acho que é Miller, né, doutora? Desculpa, é Muller, mas acho que é Miller, né? Muito bem. Aqui, mais uma vez, ó, perguntas iguais, tá? Ana Rosa falando sobre a UPA. Não esquece, Ana Rosa, do que eu expliquei. Tem que fazer a documentação e comunicar aos profissionais, comprovando essa comunicação para os profissionais, porque não importa se é da UPA, não importa se é hospital privado, não importa a circunstância. Se for Covid-19, ela tem que declarar, e se não declarar, a empresa, que é a pergunta da Ana Rosa, deixa eu colocar aqui para vocês não acharem que eu estou inventando moda, para a Ana Rosa, se não declarar, a empresa pode negar a aceitação daquele atestado, claro, né, como Covid-19. Então, sempre é nesse sentido mesmo. Pela informação, ela atua, né, Ana Rosa? Você atua na área, pelo visto, né? DPRH, ou é médico, enfim. Mas é exatamente isso, Ana. Não esquece de documentar aquilo que eu falei. A gente precisa ter uma documentação bem detalhada e com procedimentos que eu falo para vocês, tá? Não esqueçam daquilo que eu falei, para quem entrou depois, não esqueçam daquilo que eu falei, deixa eu só mostrar aqui. Tem mais perguntas lá que eu vou tirar dos senhores, eu não esqueci não, tá? Não esqueça do que eu recomendei para os senhores, para quem não conhecer, para dar uma olhadinha nesse curso aqui, que eu recomendei para todos vocês. Tá aqui que eu falo sobre a Covid-19, tá? Esse link aí vai ser colocado aí no chat, também tem no nosso site, e a gente cria um controle efetivo para qualquer empresa, você profissional, consegue criar um controle detalhado de como comunica, como não comunica, o que deve ter, o que não deve ter. Eu dou os modelos, inclusive, com tudo pronto, e tá num valor assim excepcional, tá? Você pode dividir até em 12 vezes
É excepcional. Vamos ver aqui as outras perguntas dos demais participantes. Vamos lá. Cadê? Não posso perder aqui onde eu estava. Deixa eu só achar aqui, senhores. Aqui, vamos lá. Obrigado, Ana, pela sua pergunta, tá? Vamos lá. Voltando para cá. Só preciso alternar na tela, né? Agora sim. Voltando para cá. Jaqueline, como é que vai, Jaqueline? Foz do Iguaçu, maravilha, hein, Jaqueline? Eu nunca fui para aí é um local que eu quero conhecer. Foz do Iguaçu, Jaqueline, como é que vai? Deixa eu colocar aqui. Foz do Iguaçu, se o empregado ligar no plantão da Covid-19, porque para quem não sabe tem, tá? Existe um plantão, um tira dúvidas, tá? Relatando os sintomas, recebe por e-mail uma declaração de 14 dias de afastamento. Se der negativo, o exame pode retornar antes do término da declaração? Pode, veja só. Se o exame, digamos que o médico declarou, para você entender seu raciocínio disso tudo que você falou, tá, ô Jaqueline, e para todos os demais. Qualquer médico, pense nisso, qualquer médico que declare uma suspeita, é uma suspeita. Não quer dizer que seja uma realidade, é uma suspeita. Então, se amanhã o exame laboratorial constar que a pessoa não foi contaminada, não está com Covid, ela volta. Só que é natural, que aí vale a minha recomendação, de passar pelo médico declarando essa situação de que ela pode retornar, médico do trabalho, ou a médico chamado médico assistente, que é o médico que a atendeu, tá? Mas não pode somente no exame. Peça para que o médico declare, ele vai avaliar o exame, agora sim, exame laboratorial, ele vai declarar o retorno dessa profissional, tá bom? Jaqueline Itaboraí. Obrigado, Jaqueline, pela sua pergunta, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver que mais pergunta aqui. Eu estou pulando algumas que são iguais, tá, senhores? Para não ser repetitivo, tá? Olha aqui o Ricardo Rebelato. Tudo bem, Ricardo? Não sei de onde você é, mas tudo bom contigo? Vamos ver aqui, quero colocar para vocês. Ele está perguntando se o empregado apresentar 2 atestados de 14 dias, tá? Porque a gente pode ter a apresentação de 2 atestados de 14 dias. É uma das regras que existem também. Se ele der esse atestado, 14 dias cada um, a empresa deverá pagar por esses 28 ou posso encaminhar para auxílio doença? Auxílio doença a partir do 16º, Ricardo. A gente vai indenizar os 15 primeiros, lembrando que precisa ter procedimento documentado e informações no atestado médico para isso. Mas a regra é essa mesma. A confusão, não é confusão não. A informação que ele está me perguntando é porque uma portaria anterior ao procedimento compensatório falava de 14 mais 14 como se a empresa pagasse tudo. De lá para cá, Ricardo, outras normas foram publicadas, tá? Que a gente não entrou no mérito aqui, que permitem o encaminhamento à Previdência Social. Tá bom, Ricardo? Deixa eu ver aqui. Ana Rosa, tudo bem? Advoga para a empresa. Agora respondeu. Obrigado, Ana, pela resposta. Júlio Piniques, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui só alguns comentários. Aqui, Júlio Piniques. Pô, obrigado, Júlio. Sou médico. Ah, o Júlio é médico. É verdade. Por isso que eu notei que você conhecia bastante sobre isso, né, Júlio? Porque às vezes eu noto que pelo tipo de pergunta dá pra ver, ó, sou médico do trabalho, sensacional, dinamismo, conhecimento e atenção. Doutor Alfredo, obrigado, Júlio, me anima a fazer os cursos, faça o curso, você vai gostar, Júlio. Eu dou a minha palavra, uma coisa que eu não me queimo é em relação ao que eu vendo, o que eu passo, senhores. Eu faço isso há 18 anos, né? E mais do que isso, eu dou sempre cursos presenciais. E como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Não é sem leitura, é de cabeça, é assim que se faz. Ana Rosa, obrigado também. Você advoga para a empresa, Ana, então a gente está junto. Precisa de informação, a gente está junto. Não esquece de entrar no Telegram, WhatsApp, enfim. Preferencialmente Telegram, tá? Rodrigo Aires, e a autodeclaração? É obrigatório aceitar? Deixa eu colocar do Rodrigo Aires. Muito bem. Ah, o Ricardo Rebelato explicou aqui. Chapecó. Tudo bem, Rodrigo? Agora eu vi aqui. Muito bom. Lugar bonito aí, viu? Olha lá. Rodrigo Aires, a autodeclaração é obrigatório aceitar porque não tem informações de médicos? Não é obrigatório aceitar. A empresa só é obrigada a aceitar quando tem documento assinado por médico. Até se você quiser, Rodrigues, eu não sei a sua função, mas anota aí uma resolução. Resolução 1851 de 2008. Resolução 1851 de 2008. Dá uma lida nessa resolução, tá? Não é obrigatório não, pode ficar tranquilo, negar com tranquilidade. Por isso, o Rodrigo, e para todos que participam, a minha preocupação é documentar. A gente não pode criar intriga com o profissional, a gente não pode criar guerra. O profissional veste a camisa da empresa. E às vezes a discussão trabalhista que surge, o bate-boca é simplesmente por falta de informação. Então é importante que a empresa não simplesmente rejeite, crie o procedimento. Tá? Eu honestamente, eu não estou sendo aqui falso com vocês. Eu criei justamente esse curso baratinho para todo mundo poder implantar
com segurança e com tranquilidade. Vocês vão ver depois os comentários dos cursos que eu vou postar por aí para vocês verem, tá? Brenda Dutra, vamos lá, olha lá. Se o funcionário receber um atestado médico sanitário... Deixa eu colar, são duas perguntas, né, Brenda? Vou colocar logo as duas aqui. É bom sempre, senhores, todo mundo participar dessas perguntas, porque a dúvida que um tem, às vezes é a dúvida que surge amanhã para você. Por isso que eu acho interessante a pessoa acompanhar até na parte de tirar dúvidas, tá? Olha lá, se o funcionário receber um atestado médico, atestado sanitário, ou outro solicitando afastamento social somente como suspeita, e o funcionário tiver a possibilidade de fazer home office, ele poderá, se for isolamento, não. Esse é o ponto, Brenda. Isolamento é isolamento. Se a pessoa está com suspeita de contaminação, ela tem que ser isolada. Home office é trabalho, tá? Esse é o erro de muitos médicos. Não pode. Tá? Esse é um ponto. Tem até normatização feita para isso, né? Baixada já, que eu detalho isso lá no curso, mas não pode, tá? Caso seja comprovada com a contaminação por Covid-19, ocorreu dentro da empresa e houver afastamento no INSS, o empregado terá essa habilidade? Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Dá uma lidinha lá. Ele vai ter essa habilidade de 12 meses a contar da cessação da paralisação do benefício B91. Então é um problema. Olha como o caso é crítico, senhores. Por isso que a gente tem que documentar e se preparar. Rodrigo Aires explicou aqui, anotado, sou de gente gestão. Obrigado, Rodrigo. Ok, senhores, e pelo que eu vi aqui, eu esgotei as perguntas de todos. Pelo que eu vi aqui, não restou nenhum tipo de pergunta, senhores. Com isso, eu finalizo a live. Eu espero ter colaborado com os senhores de alguma forma, né? Porque foi até um pouco mais longa do que eu imaginava que seria. Eu estava estimando uns 50 minutos de live, mas se deixar eu falo mesmo, eu vou além do que deve. Espero ter colaborado. Por favor, meu pedido, entre no nosso canal do Telegram, entre no nosso canal do WhatsApp, curtam lá o nosso Facebook, YouTube, que mais que eu não esqueci, aqui Instagram para quem quiser, porque eu sempre vou postando materiais. E quem puder, quem se interessar, acreditem no que eu estou falando, não mentiria para vocês. Aquele nosso curso, ele é muito bom. Participem que vocês vão gostar, que vai colaborar bastante aí com vocês em vários aspectos. Senhores, só para explicar, esse vídeo vai ficar por uma semana somente na nossa plataforma e no nosso canal, tá ok? Depois eu vou retirá-lo do ar porque eu vou entrar com uma outra live que eu vou marcar daí porque a importância de vocês nos acompanharem. Obrigado, gente. Boa tarde para quem está no feriado. Um bom feriado.